Aguardando o pessoal entrar. Oi, Rei. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, a gente já começa. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Sarit? Boa noite, boa noite. Muito obrigada. Gente, meu nome é Marina Vergueiro, esse é o Senta Aqui, no qual eu chamo algumas pessoas para conversar sobre saúde afetiva e sexual, né? E hoje a gente vai conversar com a Renata Prado, que é estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Paulo, idealizadora e articuladora nacional da frente... Opa, nossa, eu vou voltar aqui. Articuladora da Frente Nacional de Mulheres no Funk, dançarina, coreógrafa e professora de funk. Também é responsável pelo projeto Academia do Funk, que dá aulas semanais aí pra galera. Durante toda a pandemia aconteceu de maneira online. E também ativista da organização política Coalizão Negra por Direitos. Renata, deixa eu chamar você aqui. Eita, cadê tu? Vamos ver. Achei. Oi, Rei. Olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu tô bem, e você? Tô bem também, graças a Deus. Me perdi um pouco aqui no seu currículo, tão extenso, mas Imagina que enfim, isso. Muito obrigada pelo convite. Vai ser uma honra fazer essa live para falar de assuntos tão importantes. com certeza, Rê. Começando pelo seu currículo, então, eu queria perguntar para você, né, explicar um pouquinho para a gente como funciona essa é, digamos, essa dinamicidade de ser uma acadêmica, né? Mas ao mesmo tempo também uma articuladora do movimento funk. Como que você equilibra isso? Na verdade, não tem um segredo, a gente faz. A gente faz o que é necessário e aí a gente tenta juntar o útil ao agradável, né? Eu acho que quando eu tive esse acesso à universidade, né? A universidade ela me deu uma outra perspectiva de mundo, de política. Então, uma coisa foi meio que puxando a outra. Então, antes de entrar na universidade, eu já dançava. E aí, depois, eu entrei na universidade e me tornei um ser acadêmico. E nesse processo, eu me tornei um ser político. Então, uma coisa vai juntando na outra e vai se fortalecendo todo o processo e a gente desenvolve, né? Não tem um segredo. O segredo é ir fazer. Exato. E me conta, mas assim, essa questão de você trabalhar o funk de uma maneira um pouco mais acadêmica, de pensar também certas questões relacionadas à opressão do movimento, ao racismo, isso surgiu dentro da universidade ou já acompanhava com você de observações desde a época que você só ia curtir e dançar mesmo o baile? Então, é que a universidade, na verdade, ela serviu como um, um instrumento de formalização de uma coisa que eu já acreditava, que eu já desenvolvia, que eu já fazia, né? Que, como a gente sabe, as universidades, principalmente as universidades públicas, eu estudo na Unifesp, que é uma universidade federal, elas têm esse perfil de formação política. Eu estudo pedagogia numa universidade de humanas pública, né? Então, é esse perfil, né, das pessoas que estão nessa universidade. Grande parte são pessoas que estão mais nessa parada da política mesmo. E aí. Eita, ficou mudo para mim. Só um momentinho aqui. Opa! Ah, Oi, voltou. foi aqui. Tá. Voltou. Então, teve todo esse lance, né? A universidade ela proporcionou essa estrutura política. Ih, ficou mudo de novo. Mensagens do WhatsApp. Ah, boa. Agora vocês conseguem me ouvir? Agora Conseguem me sim. ouvir? Ah, ótimo. Sim. Então, é isso. A universidade ela serviu, né, de um espaço
para me dar essa estrutura, né, de conseguir ser esse ser político. Mas esses anseios da militância mesmo, dessa questão racial, do feminismo, eu acho que ela vem de uma forma muito despretensiosa. As cenas dos saraus, por exemplo, foi um lugar que serviu como formação para mim, assim, sabe? O hip hop, o sarau, a poesia, foi uma parada que me formou muito mais que a universidade, eu diria. A universidade ela foi o espaço que me constituiu, né? Que me edificou. Mas as ideias mesmo é uma coisa que eu aprendi na rua, nesses movimentos culturais, no movimento de saraus, enfim. Ô, Rê, e como foi levar essa ideia do funk, de discutir o funk para dentro de um ambiente que costuma ser bastante, enfim, conservador, racista e reticente a movimentos culturais, assim, né, populares, como o funk, enfim, outras expressões. Como foi isso? Como tem sido, né? Porque você continua fazendo isso. Sim, é um ambiente muito. Não é um ambiente convidativo, né? A universidade ela não é um ambiente convidativo quando o assunto é cultura periférica, quando é questões que fogem do senso acadêmico, coisa branca, eurocêntrica. A universidade não é interessante, né? Você está me vendo? Porque para mim parou aqui, Agora eu você tô tá te me vendo? vendo, deu uma tremidinha aqui, a internet tá É, meio ruim hoje, sim. mas voltou. Então, voltou. Então, é difícil, porque a universidade, ela não quer não quer ceder esse espaço para nós, né? Mas também, em contrapartida, tem professores que estão dispostos a falar sobre isso e compreende que é necessário falar sobre. Da mesma forma que foi falado na academia sobre o samba, sobre o hip hop, agora é a vez do funk, né? E agora é a vez da galera do funk fazer isso, né? Então hoje a gente tem aí nas universidades uma grande maioria de jovens periféricos que se interessam por estudar o funk, né? E sempre vai ter, né, um professor que vai abraçar projetos como o meu, por exemplo, que fala sobre funk e educação, né? Vai ter professores que vão abraçar esses projetos, mas vão ter professores que não vão querer abraçar esses projetos, né? Vão ter esses professores que vão, enfim, usar de diversas desculpas para não fazer com que ações como essas sejam relevantes e tenham visibilidade dentro da universidade. Porque a ideia é manter o pacto narcísico da branquitude, né? Eles não querem que pessoas como a gente atravesse o muro da Território. universidade, né? Uhum. Ô, Rei, me conta um pouquinho sobre a sua formação, assim, né, assim, a sua formação de adolescente, início da juventude, como era a sua relação com a sua sexualidade, né, o que você aprendeu na escola em relação aos métodos de proteção, não estou falando aqui só anticoncepcional, né, mas também de proteção de infecções sexualmente transmissíveis. Você se lembra como foi isso, não? Quando é esse o assunto, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? A minha mãe, ela tem uma mente muito para frente e felizmente eu tive uma educação diferente de muitas das minhas amigas, assim. Então eu tive educação sexual dentro de casa, né? Então minha mãe, ela sempre conversou com a gente de uma forma super aberta, tanto comigo quanto com meu irmão, sobre várias coisas, assim, sobre tudo, sobre drogas, sobre sexo, sobre prevenção, sobre tudo, assim, sabe? Então eu tive o privilégio, né? Que isso é um privilégio numa sociedade tão conservadora como a gente, como a nossa, né? Achar que falar sobre essas questões é induzir. E pelo contrário, né? Eu acho que o resultado disso tudo é uma responsabilidade sexual que a juventude precisa ter, sabe? E a minha mãe, ela conseguiu
trazer isso para dentro de casa, assim, eu tenho esse privilégio, porque na escola era aquela coisa bem assustadora, né? Aquelas formações horríveis de, tipo, olha, se você transar, o seu pinto vai cair, sua buceta não sei o que lá. Aquelas coisas bem absurdas de deixar com medo, né? Em vez de formar, de trazer uma informação, era uma parada mais assustadora, assim. E eu odiava, confesso. Mas eu tive o outro lado, né? Eu tive a minha mãe, então compensou. E Realmente eu você teve fico bastante pensando que não sorte, tem, porque né? é engraçado. Pode falar. É, ainda mais hoje em dia, né? Porque assim, naquela época, bem ou mal, acredito que você tenha sido, sei lá, adolescente nos anos 90, certo? Naquela Começo época, dos bem anos ou mal, 2000. anos 2000, ok, Começo nos anos certo. 2000. Então, bom, ainda assim, há 20 anos atrás, digamos que é, a gente ainda podia falar um pouco sobre educação sexual dentro das escolas, né? Ainda existia, claro que era feito de uma maneira bastante retrógrada hoje em dia, né? E em relação às infecções sexualmente transmissíveis especificamente, era sempre nessa essa pedagogia do choque, né? Tipo assim, olha que horrível, não faça. Mas hoje em dia isso piorou, né? Porque a gente parece que retrogrediu um pouco por conta, né, desse governo atual e desse obscurantismo que a gente está vivendo. Então, assim, eu fico me perguntando como que deve ser hoje em dia, né, essa molecada, se eles têm alguma noção, alguma ideia, né, assim, sobre métodos, sei lá, anticoncepcionais ou preventivos, que não seja camisinha, né? Eu fico me perguntando. E daí, assim, como você frequenta bastante os bailes funks e tem uma galera com uma faixa etária bastante divergente, assim, eu queria saber qual que é a sua impressão sobre esses adolescentes, assim, sei lá, a partir dos 14 anos, né, até o começo da juventude, 19, 20. Se vocês acham que isso é uma coisa que se fala hoje em dia, como se falava no começo dos anos 2000, né? A gente ainda falava muito sobre AIDS naquela época, ou se não, qual que é a sua impressão, assim, Rê? Sim, eu acho que eu concordo com você, como apesar de ter tido essa educação sexual através da pedagogia do medo nas escolas, ainda assim ela existia, né? Hoje a gente está, né, nesse retrocesso e a gente tem que lembrar, por exemplo, eu tenho 31, né? Então, eu lembro que essas formações era reflexo de um governo da prefeitura do PT, que era da época também que foi uma época também que nos anos 90 a educação em São Paulo ela passou por um processo muito progressista na época da Erundina, com Paulo Freire, né? Então assim, nos anos 90 ele teve um impacto nas escolas muito importante. E isso foi um reflexo de todo o processo político de emancipar mesmo através da educação. Hoje a gente não tem mais essas pessoas que pensam a educação de forma prioritária, né? Então a gente tem uma juventude que não é preparada para encarar a vida sexual. Né? E o resultado disso é a gente perceber. Aí você perguntou da minha impressão, né, com os jovens, né? A minha impressão é que hoje falar sobre esses assuntos, sobre questão sexual, sobre prevenção, sobre camisinha, sobre IST, sobre DST, é antiquado, né? Para a juventude. E eu falo assim, é uma crítica que eu sempre faço, né? Vamos falar um pouco sobre as letras de funk, né? Um assunto que sempre todo mundo me pergunta sobre a porcaria do caralho das letras de funk. Desculpa o palavrão, mas todo assunto é a mesma Nossa, ainda coisa. bem que você que introduziu esse assunto. E é sobre isso, porque a gente precisa. Eu acho assim que pro funk não é um problema nenhum falar sobre sexo. Pra gente não é a questão falar sobre sexo, porque o funk ele é uma dança sexual, sim. A gente não tem problema com isso, né? O problema é quando a gente pratica isso de uma forma desavisada, né? Sem uma educação,
né? E é o que a gente não tem. O resultado disso é a gente ouvir algumas letras de música, por exemplo, que falam sobre transar sem camisinha, né? E como se isso fosse natural, né? Como transar... tem muita música de funk que não sei o que, não sei o que, transar no pelo. Ah, vou te comer no pelo, né? Que é as putaria mesmo que tem no funk, que eu acho que putaria tem que ter mesmo, porque faz parte, né? Mas eu acho que precisa ser uma putaria com um pouquinho mais de responsabilidade, porque o problema não é a putaria, o problema é a falta de responsabilidade, né? E aí a minha questão dentro desse cenário é esse questionamento, né? Tipo, e aí, galera, vocês vão ficar fazendo música incentivando geral transar sem camisinha, né? Tipo, vou te comer no pelo, foda-se, né? E aí a gente vê qual que é o resultado disso, né? A gente tem aí um grande percentual de jovens com gravidez indesejada, doenças, né? Então a gente tem doenças como a sífilis em alta, coisa que já tinha diminuído, né? Então, essa geração está trazendo a sífilis de novo, que era uma doença que praticamente estava sendo erradicada. Então, o resultado disso é a gente ver se a sífilis está voltando, é porque a galera não está se protegendo, né? E isso é só a gente olhar para os números, né? Para as faixas etárias. E hoje a gente está, apesar da gente ter uma juventude onde a gente vê grande parte de pessoas se esforçando para, né? Não, vou trabalhar, vou estudar, vou fazer alguma coisa e tal. A gente vê essa juventude, existe essa juventude progressista que pensa no futuro, mas tem a juventude também que tem a sua juventude interrompida por diversos fatores, assim, né? E são coisas que é um tabu dentro da própria juventude mesmo. Não se discute porque é antiquado, né? Claro. Então, eu fico pensando que tipo de educação que a nossa juventude está tendo quando o assunto é educação sexual, sabe? Porque eu acho que essa educação nem existe, para falar a real. Cara, eu acho que não também, Rê. Isso me deixa muito chateada, porque assim, a gente tá pensando aqui, né, sobre as letras de funk, né, que eles falam sobre o não uso do preservativo, mas o quanto isso é de responsabilidade do cantor de funk, que não teve uma educação sexual, ou é uma responsabilidade do governo, entendeu? De continuar fazendo campanhas, né, dentro das escolas, na televisão, não somente no carnaval, para informar um pouquinho mais sobre todos os métodos que a gente tem disponível no SUS gratuitos, por exemplo, né, a camisinha feminina, né? Então, assim, por exemplo, assim, é uma maneira das mulheres, assim, que muitas vezes não conseguem negociar o uso de um preservativo dentro do seu relacionamento, né, o preservativo masculino, que é o mais comum, ela pode, né, enfim, ter acesso a esse preservativo feminino, e se proteger de alguma maneira, talvez não de todas as ISTs, mas da maioria delas e definitivamente de uma gravidez indesejada. Mas acho que acontece é que as pessoas não sabem, né? Assim, não é uma questão de passar um pano para o cara que escreveu essa letra, mas assim, é a inversão dos valores mesmo, assim, sabe? E isso que me deixa um pouco preocupada, porque assim, será que as meninas que frequentam o funk, enfim, como qualquer outra mulher que frequenta qualquer balada, resolveu ficar com alguém naquela noite e estourou a camisinha ou não tinha camisinha, será que ela sabe que ela pode ir no posto buscar a pílula do dia seguinte de maneira gratuita? Entendeu? Assim, esse tipo de informação que eu acho que está faltando para os jovens também, né? Saber o que eles têm direito, né? Além que está além do seu próprio corpo ali, do prazer, mas o que existe além disso, né? Ou talvez, por exemplo, se o cara não quer por exemplo, usar camisinha de jeito nenhum. Ele pode talvez se proteger, né? Através do PrEP, que é tomando aquele remédio antirretroviral do HIV, que as pessoas que têm HIV tomam, para se proteger, né? Mas eu sinto que, assim, o governo parou de fazer essas campanhas e não se fala mais nisso. Por isso é a minha pergunta. Assim, eu nunca frequentei bailes funks, né? E eu queria saber se em algum que você foi, alguma vez você viu uma campanha? Nunca. Nunca. E isso é muito importante, isso que a gente está conversando agora, porque é sobre política pública. É o que eu trabalho
você falou um pouco, né, sobre a minha trajetória no início da nossa live, né? E você falou sobre a Frente Nacional de Mulheres do Funk. A proposta da Frente Nacional de Mulheres do Funk é justamente debater essas questões de políticas públicas voltadas para a juventude do funk. E isso é uma pauta que nos interessa. É um debate que a gente sempre faz, porque a gente fala muito sobre o funk e o feminismo, né? Como o funk ele é empoderador, como o funk liberta sexualmente as mulheres, que o funk é isso, que o funk é aquilo. Eu acho isso realmente que é válido e o funk realmente ele tem essa, essa carga, né? De responsabilidade de fazer com que as meninas se sintam mais pertencentes ao seu corpo, né? Porém, a gente não pode romantizar esse discurso, né? Porque dizer que as mulheres agora entendem que são as meninas do funk entenderam que elas são donas do corpo delas e elas fazem isso, elas usam o corpo delas do jeito que elas quiserem. Isso já é uma coisa que a gente já sabe. Entendeu? Não precisa vir uma acadêmica vir dizer pra gente que o funk é empoderador, que o funk é isso, que o funk é aquilo. A gente já sabe. Inclusive, a gente tá transando muito cedo. Eu mesmo, eu não tenho problema de falar sobre isso. Eu perdi minha virgindade com 14 anos. Entendeu? Então, tipo assim, eu não sou a única, né? Se eu converso com as minhas amigas da minha idade, foram a essa faixa. A idade A média. maioria foi mais ou menos essa faixa, 14, 15 anos. E hoje, por incrível que pareça, ainda é até menos, né? Então, assim, a vida sexual tá chegando muito cedo para essa molecada e as meninas já estão cientes do empoderamento. E para mim é um discurso extremamente perigoso, porque falar que é empoderamento você ser dona do seu corpo e você poder fazer com ele o que você quiser, isso as meninas já estão fazendo. Entendeu? Uhum. Agora, qual que é o reflexo desse empoderamento? Porque é isso, vai falar para todo mundo transar, mas e aí? Como que se transa? Né? A gente está falando de jovens que estão iniciando a sua vida sexual. Como que se transa? Tipo, é só abrir as pernas e botar para dentro? Né? Como que é? A gente toma um remédio? Como que bota uma camisinha? Né? O que é pílula do dia seguinte? Vamos conversar sobre, enfim, né? E eu acho que é o tipo de política pública que é necessária, inclusive, para a juventude do funk. Né? Pensar, a Secretaria de Saúde precisa pensar nisso. Né? Porque é uma juventude desassistida quando o assunto é educação sexual e é uma molecada que está praticando sexo. E que é diferente. Os jovens de classe média alta transam cedo, também transam, gente. Eles transam cedo. As meninas também engravidam cedo nas escolas particulares altas. A diferença é que elas têm uma família para cobertar, para pagar o aborto. Entendeu? Para jogar panos quentes na situação, fingir que nada aconteceu. Enfim. Mais acesso ao preservativo também, né, Rê? Porque assim. Sim, principalmente é isso. Porque para uma jovem de classe média alta chegar a ficar grávida é porque ela realmente passou por algumas situações que levou ela a ter uma relação sem camisinha, mas isso não significa que ela não teve acesso a esse tipo de informação, né? Porque uma jovem de classe média alta, a chance dela ser bem mais informada que uma jovem poder pagar talvez até da periferia, né? Então são cenários totalmente diferentes, mas isso é um discurso muito perigoso. É uma crítica que eu até tenho quando a academia vem com esse discurso de que funk é empoderador, as mulheres e não sei o que. Tá bom, gente. Na quebrada, no baile, as meninas já estão transando há muito tempo, Elas já sabem que elas podem transar com várias pessoas. Mas e aí? Quem está ensinando essas meninas a se preservar? Quem está ensinando essas meninas quem está dizendo para essas meninas que caso elas forem filmadas fazendo sexo e serem expostas, elas podem recorrer? Quem está falando isso? Porque isso é um grande problema, por exemplo, na juventude. E esse é um dos maiores problemas, eu poderia dizer, né? Da molecada tá sendo exposta com listinha de quem transa mais, quem transa menos. Essa é a real.
Porque não tem informação, não tem informação. A juventude, as meninas não têm informação de que isso é crime, entendeu? Então, ninguém tá educando sexualmente, né? Ninguém tá educando sexualmente em nada. E principalmente 2021, né, cara? A gente tem celular. Ah. Tipo... E é muito louco, assim, Rê, porque, tipo assim, o funk, ele é tão empoderador, né? Ele tem essa genética, assim, tão intrínseca à sexualidade, né? Ele é tão empoderador, mas, ao mesmo tempo, quando a gente se abre totalmente à nossa sexualidade, sem ter o mínimo de cuidado com ela vai de alguma maneira ou de outra, nos expor a doenças, como você disse mesmo, a sífilis. Eu queria dizer aqui, no caso de mulheres, o HPV também, sabe? Porque, assim, o HPV é um vírus que as pessoas não dão muita bola, assim, né? E ele não faz praticamente nada para os homens. Mais de, sei lá, 90% da população tem HPV. Só que para as mulheres, o HPV é horrível, porque ele pode fazer... ele pode causar câncer no colo do útero, que é um dos mais letais que tem. É um dos maiores problemas atualmente, hoje em dia, dentro do SUS, é justamente lidar com a alta estatística e os altos números de câncer no colo do útero, que poderia ser, sei lá, cuidado de uma maneira, assim, de diversas maneiras, né? Tipo, sendo tratado, né, a tempo. As meninas provavelmente não devem muito ao psicólogo, ao ginecologista, né, Rê? Porque, assim, realmente o acesso aos consultórios médicos são bem complicados do SUS, né? Eu acho que isso também dificulta ainda mais. Não, e a gente também não é nem educada para entender o sistema público de saúde, né? Primeiro que a gente tem um sistema de saúde... O SUS... Ele é um ótimo programa. Eu sempre vou defender o SUS, e principalmente nessa altura do campeonato, né, gente? Todo mundo sabe da importância do SUS. Mas a gente não pode dizer, a gente não pode excluir o preconceito que está dentro dessas estruturas, né? Então, grande parte das jovens que passam pela ginecologia e tal, a gente encontra muito médico preconceituoso, muito médico racista, né, muito médico classista, e isso gera traumas que não fazem com que as meninas deixem de lado os seus cuidados de saúde mesmo, de todos esses acompanhamentos, assim, sabe? E eu falo isso até porque eu mesmo já fui vítima disso, assim, de preconceito, por preconceito mesmo, por racismo, preconceito de... A gente sabe quem são os médicos, né? A gente sabe que o médico tem dinheiro, e a gente sabe que esses caras não gostam de gente pobre. Né? Então, tem tudo isso também. Então, acho que a gente precisa de uma educação num todo, assim, sabe? De tudo, assim. De que a gente precisa ir no médico, a gente precisa de muita política pública voltada para informação. Eu acho que o problema é a falta de informação, é como essas informações são veiculadas também, sabe? E é isso, eu acho que a escola é um caminho. Mas a gente está nesse retrocesso político, né? É só a gente olhar para a Damares, esse discurso absurdos que ela fala, assim, que não faz o menor sentido. E aí, quando a gente vê a Damares falando aqueles absurdos e vê a juventude, a gente entende por que a gente está nessa situação, né? É verdade, é complicado. Mas, assim, a questão da sexualidade é importante estar na escola, né? Mas ela tem que estar onde a galera tá também. No rolê, tipo, nos bailes funks, enfim. Tem que estar presente em todo lugar, né? Então... É complicado mesmo, assim, você não vê testagens, não vê campanhas de incentivo à testagem, absolutamente nada. Então, nada. Esse jovem... Desculpa, Mari, a única presença do Estado no baile funk é a polícia. É a polícia. E para oprimir, só a polícia. Né? É só a polícia, não tem nada. Ninguém se preocupa com o funk, nem a Secretaria de Cultura. Ninguém. Essa é a verdade. Que louco. Que triste, né? Mas, enfim, espero que isso mude, viu, Rena? Para os próximos projetos que você tiver aí, você chama nós da Agência AIDS, a gente leva um povo lá para trocar uma ideia de uma maneira que não seja chata, né? Acho que você falou aí que o pessoal
pensa sempre que é meio antiquado falar sobre sexo, mas é porque, assim, se a gente chegar com aquele papo chato, sabe? Ai, de camisinha, pôr na banana, isso acaba afastando, mas é falar real, mano. Às vezes, assim, tá com tesão, não tem camisinha, vai fazer o quê? Entendeu? A gente tem que minimizar, falar real, minimizar as maneiras de transmitir, né? Então, assim, por exemplo, você tá fazendo o sexo oral, não vai engolir, entendeu? Tem diversas maneiras da gente, né, minimizar os riscos. Mas é isso, tem que falar de uma maneira aberta, clara, sobre as práticas sexuais, entendeu? Falar sobre coisas que podem ser consideradas tabus e incômodas, né? Mas que todo mundo faz, né, Rei? Todo mundo faz, todo mundo gosta de fazer, né? E não para de fazer nunca, essa é a real. Mas é melhor a gente fazer direito. Fazer com saúde, né, Rê? E assim, e nessa questão toda que a gente está falando aqui sobre mais a parte da sexualidade, né? Eu queria discutir um pouquinho com você a parte da afetividade, né? Porque eu acho que existe uma questão aí do empoderamento dentro das relações afetivas que faz com que a gente também comece a cuidar melhor do nosso corpo e para quem a gente vai abrir. Isso não significa que, ai, não, eu vou transar só com uma ou duas pessoas. Não, você pode transar com quantas pessoas você quer. A quantidade não vai fazer diferença aí, né? Não vamos ser moralistas aqui, mas a ideia é de você, quando você valoriza a si mesma, né? E assim, não se abre para qualquer pessoa, não tá com um relacionamento abusivo, você acaba necessariamente cuidando com mais carinho da sua sexualidade, né? Eu, pelo menos, vivi isso. Eu queria saber se você teve alguma uma experiência semelhante. Como que você enxerga essa questão, né, do seu desenvolvimento, né, emocional, afetivo e a sua sexualidade aí? Como que foi isso? Cara, eu acho que eu sou literalmente uma mulher de fases mesmo, assim, sabe? Eu acho que a gente tem as fases da nossa vida. E eu acho que eu já fui de tudo um pouco, assim. Eu acho que a gente precisa saber realmente o que a gente quer para a gente respeitar o nosso afeto. Eu acho que a gente não tem... Todas as pessoas, homens, mulheres, cis, trans, acho que ninguém é obrigado a ser aquilo que o outro quer por questões afetivas ou por dependência afetiva, sabe? Eu costumo dizer isso porque eu acho que a gente tem uma visão do afeto de uma forma muito egoísta, né? Então, se eu gosto de você, eu preciso ficar com você, né? Eu acho que não é bem assim, porque eu preciso saber se eu sirvo para você, se eu vou conseguir dar aquilo que é necessário para você, se você está disposta a isso. Então, acho que tem várias coisas que a gente precisa refletir, que às vezes a gente não reflete, sabe? Então, se a gente começar a se refletir e entender o que a gente quer, a gente vai saber como se relacionar. Nem que depois a gente mude esse formato. Eu já fui da pessoa que é o relacionamento monogâmico, monogâmico, monogâmico. Eu já fui a pessoa que não, dá para ter relacionamentos abertos. Falei, não, acho que dá para ter um relacionamento com uma pessoa que não seja monogâmica. Eu já pensei, já tive várias experiências de várias formas, assim. E eu acho que não existe uma ideal. Eu, particularmente, acho que não existe a ideal, né? Eu acho que é aquela que cabe para o seu cenário de vida naquele momento. Isso precisa ser feito com com a maior saúde mental possível, mental e afetiva, né? Ser honesto, entender o que a pessoa quer. Se a pessoa não quer aquilo que você quer, vai cada um para um lado. Né? Acho que é mais fácil. Nem sempre é o que a gente quer, mas é o que precisa ser feito, né? Para redução de danos, né? A live não é sobre isso, sobre redução de danos também, então. Também. Afeto, deixar o outro ir porque ele não te contempla também é redução de danos. E a gente precisa pensar assim. Então, acho que a minha vida foi muito assim, sabe? E hoje não significa que eu nunca me diz, nunca fui uma pessoa extremamente cuidadosa com a minha sexualidade. Eu não estou dizendo de prevenção, não é sobre isso. Eu estou dizendo sobre cuidadosa de tipo, pô, será que eu preciso trocar essa energia com esse tanto de gente?
né? Será que é necessário? Para que eu estou fazendo isso, né? Eu acho que eu já passei por isso e eu já refleti sobre isso e já mudei também de comportamento. Então, eu acho que é mais um lance de você ver o que você precisa e se permitir ou romper com aquilo, sabe? E ser honesto com você e com o outro. E sempre lembrar que o afeto não é egoísta. A gente precisa entender isso, que o afeto ele não é egoísta. Então, não é porque eu gosto daquela pessoa que eu tenho que estar com ela. Não é isso. É sobre dar para. E se a gente fica junto, como que a gente fica junto, né? Será que dá certo? Será que não dá? Se não dá, vai cada um pro seu lado e a gente vai continuar sendo feliz. Mas é um Exato. tempo, né, que a gente demora pra gente entender algumas coisas, né? Acho que é um amadurecimento normal, assim, né? E acho que todo mundo tem essas fases de muitas vezes procurar em outros ou em outras relações alguma coisa que tá faltando no momento, enfim. Tem gente que não para nunca também, pode ser, assim, quer sempre se relacionar com muitas pessoas. Acho que vai muito de fases de cada um, assim, né? Eu mesma, eu queria ser muito mais putona, assim, só que eu sou meio careta, assim, sabe? Então, assim, na verdade, meu maior desafio é quebrar essa monogamia compulsória dentro de mim. Já há alguns anos eu estou trabalhando contra isso. Mas em relação à minha sexualidade, eu tendo a tomar mais cuidado com as trocas de energia, né? Não é nem tanto pela questão do sexo em si, mas isso é proteger, tipo, o meu corpo também. Mas hoje em dia eu converso abertamente com as pessoas com quem eu vou transar, assim, sobre algumas ISTs, algumas condições, até porque eu, por ser uma mulher vivendo com HIV, acabei tendo que incluir isso no meu repertório, assim, sabe? No começo foi muito difícil, né? Era um trauma conversar com uma pessoa, mas depois as coisas foram fluindo, né? E é uma situação que, tipo, no geral, muitas vezes as pessoas ficam meio constrangidas, assim, sabe? Mas eu acho que assim, eu acho isso super importante, sabe? Trocar ideia, fazer, olha, eu tô com uma feridinha aqui, vamos tomar cuidado ali ou aqui. E não necessariamente só com uma pessoa com quem eu transe sempre, sabe, Rê? Mas assim, nas nossas transas casuais também, a gente também tem que ter esse afeto, esse cuidado, né? Assim, só porque é uma noite, não significa que a outra pessoa não tenha direito, né, a ser cuidada também por nós, né? Exatamente. Então, isso é uma outra coisa que eu também tenho tentado, assim, levar assim a peito, né? Tipo, essa questão de, porra, o afeto e o cuidado, ele tem que ser com todas as pessoas, independente do meu grau de proximidade dessa pessoa, né? Então, é bem complexa essa questão. Mas, Rê, eu queria voltar um pouquinho pro funk e queria perguntar, assim, agora uma curiosidade minha mesmo, né? O funk, a gente conhece aqui em São Paulo que ele nasceu no Rio de Janeiro e daí tinha o Proibidão, tal, e depois veio para cá e sempre teve muito ligado, né, ao questão do sexo. Eu queria entender de onde surgiu isso, por que o funk e o sexo sempre tiveram atrelados, né? Você sabe me explicar? Sim. O funk, pensa que o funk, quando ele surge no final dos anos 80, começo dos anos 90, que é a mesma época do hip hop aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? Então o hip hop ele pega essa força no final dos anos 80, começo dos anos 90. O hip hop, ele vem muito mais com essa proposta de militância, né? Movimento negro, militância, reivindicação, Estado, né? O hip hop, ele sempre trouxe essa carga política pesada, né? Esse lance de cobrança, enfim, que é o que o hip hop sempre foi e precisa ser mesmo, né? Já o funk, ele é totalmente o contrário, né? O funk ele surge na ideia de ser uma dança, uma música muito mais descontraída. Tanto é que as primeiras músicas de funk são músicas tipo, sabe, lembra aquela música que é tipo assim, se me vê agarrada com ela, separa que a briga, tá ligado? Ela quer o carinho, gostoso. Lembra que é tipo falando, tipo, é uma música
problemática, mas não vou falar sobre isso agora. Lembra que é uma música de zoação de uma mina? O funk, ele nasce justamente com essa proposta. Então, tipo assim, tem várias músicas. Melô do bumbum, melô da mulher feia, melô do não sei o quê. O funk sempre teve esse negócio do tipo de brincar. Dona Gigi, né? Sempre teve esse lance de descontrair, de brincadeira, né? Então, ele não vem com essa carga do hip hop, né? Da militância. O funk, ele tem essa proposta descontraída. E ele nasce com essa proposta mesmo de ser uma dança, uma música divertida, né? Apesar do funk ter as suas músicas que criticam, né? Que problematizam o sistema, como o Rap da Felicidade, né? Na mesma época a gente tinha o melô da Mulher Feia e a gente tinha o melô da Funabem, né? Que é a antiga Fantasma, Então, tipo assim, tem os dois lados do funk, mas ainda assim o funk nasce com esse lance de ser uma música muito mais descontraída. Mas chega um momento do funk que o sexo, né, a música que fala sobre sexo, ela ficou muito em evidência. Uma das principais responsáveis por isso, por exemplo, é a Tati Quebra-Barraco, né, que fazia essas brincadeiras, né, como dá o cu é bom, dá o cu é bom. Calma, minha gente, essa marca... É só uma marca de fogão. Era tudo brincadeira, você entende que é tipo música de descontraído? Duplo sentido, mas zoeira, né? Mas ela tá falando de sexo, né? 69, frango assado, de ladinho, a gente gosta, tipo... É engraçado, mas não deixa de falar de sexo, né? Então... essas músicas, elas vêm trazendo mais essa parada e isso vai encorpando mais o funk, né? Deixando o funk mais com a cara do que ele é, né? Porque a gente vive numa sociedade que não pode falar sobre sexo, né? De forma aberta. E o funk, ele é contravessor, né? Ele faz tudo que o sistema não quer, né? Então, falar sobre sexo no funk faz parte da nossa cultura, porque se a gente fala tudo que o sistema não gosta e o sistema não gosta de falar sobre sexo, então a gente também vai falar sobre sexo. O sistema não gosta que a gente fala sobre a vida do crime na periferia. Então a gente vai falar sobre isso. Justamente porque vocês não gostam, a gente vai falar. Porque no final das contas, a gente é tudo que o sistema não gosta. Né? Todo mundo transa. Quem não transa deveria estar transando. Mas todo mundo transa. Então por que a gente não pode falar sobre isso numa música, né? Por que a gente não pode falar que a menina tá passando e o cara vai ficar, tipo, tô passando, vou sarrando, tipo, vou ficar de pau duro. Pô, mano, se você esfregar alguma coisa no pau de algum cara, com certeza vai acontecer alguma coisa ali. Por que a gente não pode cantar? Né? Então, isso faz parte da cultura do funk, assim. O funk, ele é muito subversivo, né? E falar sobre sexo é muito subversivo, né? Então, isso vai fazer parte da cultura do funk, não tem como. Sempre vai ser, né? E assim, eu queria também perguntar para você qual é a sua sensação em relação a esse empoderamento das mulheres no funk, né? Por um lado tem isso, mas por outro lado também a gente vê letras bastante opressivas e tal, né? E eu queria saber a sua opinião, assim, fazendo uma equação entre esses dois lados, que vão existir, porque afinal de contas a gente vive dentro de um mundo patriarcal, né? Mas assim, eu queria saber como que você enxerga isso daí dentro do funk, essa dicotomia aí? Cara, eu acho que só vai mudar quando a gente tiver acesso à educação. As coisas só mudam pela educação mesmo, assim, Primeiro que a gente precisa ser honesto para falar de uma juventude que, sobre esse assunto que a gente está falando hoje, não é um assunto que interessa a eles. Não é um assunto que de repente, nossa, quero estudar sobre HIV. Estou afim hoje de estudar sobre... Não, ninguém acorda com esse tipo de desejo, né? Então, a gente tem vários obstáculos para a gente conseguir superar essas questões, assim. O trabalho da Frente Nacional de Mulheres do Funk, por exemplo, é esse. Tipo, por mais que seja uma frente de mulheres do funk, não é o clube da Luluzinha.
A gente quer conversar com todo mundo, inclusive com os homens, porque se o machismo faz parte da cultura do funk, é porque alguém está reproduzindo isso. E quem são essas pessoas que estão reproduzindo o machismo? A gente precisa falar com essas pessoas também. Então é sobre isso, a gente precisa falar com esses caras, a gente precisa provocar esses caras, né? Tipo, cara, você pode falar assim sobre sexo na sua música. A gente gosta de ouvir música de sexo, mas precisa colocar a menina numa situação tão subalterna assim, né? Você precisa colocar a menina numa situação ridícula, né? Precisa colocar a menina numa situação que né, oprime. Será que precisa? Será que para falar de sexo precisa ser dessa forma? Né? Então, é esse tipo de provocação que precisa ser feito. Não é falar que porque putaria não é legal. Não, putaria é muito legal. Putaria é muito legal. Agora, aonde que não é legal? Né? Me diz. O que não dá é para falar de putaria de uma forma sem responsabilidade, né? Como falar que vamos transar no pelo, né? Isso para mim é o tipo de música que eu não gosto. Não é maneiro você falar isso. Se pedir minha opinião, eu falo, eu não acho maneiro você falar isso na música, não. Mas você não é é bom pra nenhum dos conservadora, dois, você né? não gosta. Mas você é conservadora, você não gosta de que fala de putaria. Não, não é sobre isso. Eu adoro funk e putaria. Mas esse tipo de informação eu acho desnecessário estar numa música, porque a gente não precisa disso. É desnecessário mesmo. E uma coisa, já que está nessa música, é importante falar que o SUS oferece gratuitamente o PEP, que é um remédiozinho que você toma após a exposição sexual para evitar o contágio de HIV, né? Então tem o PrEP, que atualmente a gente só disponibiliza para homens que transam com homens e mulheres trans, né? A gente está na luta aí para que as mulheres cis também tenham acesso ao PrEP, né? Para poder, enfim, se cuidarem aí de violências domésticas, etc. Mas o PEP, assim, o PrEP é a profilaxia pré-exposição, né? Então, antes da trepada acontecer. E o PEP é pós-exposição. Então, se rolar um sexo sem camisinha, você ficou meio na noia, corre pro postinho mais perto da sua casa e pega o PEP, que, enfim, vai ser uma tranquilidade, né? Porque, assim, infelizmente, as taxas de HIV, elas são muito maiores entre as pessoas negras que vivem na periferia, especificamente as mulheres, tem crescido muito, né? Muito por conta, assim, dessa impossibilidade de negociar o uso da camisinha e, às vezes, falta de acesso, pura e simples falta de acesso, né? E assim, o problema é que as mortes por AIDS têm crescido muito por conta disso, sabe? Porque as pessoas elas não têm acesso ao medicamento, por mais que seja gratuito, sabe? O estigma faz com que a pessoa não vá buscar o remédio. Você já não vai buscar a camisinha, ou o PrEP, ou, enfim, o anticoncepcional, não, a pílula do dia seguinte. Imagina um remédio para HIV que a pessoa pode vir ou não a ficar estigmatizada, né? Então, isso acho que um assunto super interessante para a gente falar, né? Então, fica aí o convite para a gente desenvolver um projeto em parceria, né? Talvez com a Academia das Mulheres do Funk. Não, Academia das Mulheres do Funk, não. A Frente Nacional de Mulheres do Funk. Fiz um mix aqui. Frente Nacional de Mulheres do Funk. Exatamente. Para a gente pensar alguma coisa, sabe? Porque, assim, infelizmente, como o governo não está fazendo nada, a sociedade civil tem que, enfim, ir às ruas e garantir o nosso, sabe? Porque, assim, uma doença como a AIDS já não devia mais estar matando, entendeu? Sim. Não devia mais estar matando e está matando muita gente nas periferias. Eu acho que, assim, seria muito bacana se um dia, quando a gente voltar a poder ter bailes, né, assim, tudo certinho. Eu sei que ainda existem clandestinos, mas enfim, seria bacana a gente poder levar, né, um caminhãozinho de testagem, trocar ideia com a galera, de uma outra perspectiva, né, sem esse conservadorismo, mas falar, mano, se cuida, porque depois ter que ficar tomando um remédio a vida inteira não é legal, né? Não é bacana. Sim.
Cara, é que é mais um. A gente está falando de uma juventude que foi educada a ser deseducada, né? Isso é muito triste, assim. A gente vê uma molecada tão nova com pensamento antiquado quando o assunto é isso, por questões de ser um tabu, sabe? Ninguém quer falar sobre porque incomoda, sabe? Mas é isso, eu acho que trabalhos como o da Agência AIDS é fundamental. O seu trabalho é fundamental, inclusive. Parabéns. Seu trabalho é incrível. A gente está de longe, mas a gente está vendo as coisas acontecendo, sabe? É importante, é fundamental. E principalmente, eu gosto de falar sobre essas coisas, porque foge um pouco do senso comum do que eu já costumo falar sobre funk, assim, sabe? Pouquíssimas pessoas falam sobre políticas públicas voltadas para o funk para além da cultura, entendeu? Porque quando a gente fala sobre funk, a gente está falando de pessoas, né? Alguém faz esse movimento acontecer e a gente precisa pensar em quem são essas pessoas, não só no movimento, mas sobre as pessoas desse movimento. É importante porque no final das contas, está falando de política. E isso é negar, né, o acesso da política para as pessoas. E a gente precisa garantir isso. Então, trabalhos como o da Agência AIDS é importante porque a gente garante a informação para as pessoas entenderem que a gente precisa de mais. É fundamental, a gente precisa de mais. A gente gosta tanto de fazer sexo, mas não gosta de falar, né? Vai entender, pelo amor de Deus. Vai entender, né? Mas, enfim, eu acho que, assim, aqui entre nós, eu acho que as igrejas evangélicas têm uma grande responsabilidade aí, sabe? Enfim, e as políticas públicas, responsabilidade negativa, tá? Bom, para deixar claro. Assim, e as políticas públicas, elas precisam sim, né? Tipo, estar atenta às pautas das pessoas que estão no movimento funk, para além, né, da cultura. Outros atravessamentos, né? Enfim. Inclusive, Rê, eu me lembro que você chegou a encaminhar um pedido, agora mudando um pouco de assunto, mas é uma curiosidade que eu acho que é relevante a gente falar. Um pedido também contra, né, a segurança, como chama? A Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, por conta da chacina que rolou no baile funk, né? Vocês chegaram a enviar para a AIA. Assim, se puder contar um pouquinho sobre isso, Rê, para quem está assistindo aqui a gente e não sabe dessa história da chacina de 2019. Aconteceu a chacina da 17, né, no baile da 17 do Paraisópolis, e por eu fazer parte da Frente Nacional de Mulheres do Funk e da Coalizão Negra por Direitos, a deputada Érica Malunguinho, ela chamou uma audiência pública para falar sobre a chacina do baile da 17. E aí foi quando, nessa audiência pública, a gente encaminhou um documento pedindo um posicionamento do Ministério Público em relação a essa chacina, porque é de responsabilidade da Polícia Militar e o Ministério Público precisa dar uma resposta para as famílias desses jovens, né? Quantas pessoas foram assassinadas? 12, né? Foram 9 jovens. 9, os 9 de Paraisópolis, né? E aí, por eu já fazer parte da coalizão e ter toda essa articulação política, e a gente sabendo, né, o retrocesso político que a gente está hoje, né? Porque hoje o caminho seria a gente levar essa questão para instâncias federais, né? O governo federal entender o que está acontecendo para a gente conseguir fazer com que as coisas acontecessem. Mas como a gente sabe que o governo federal é o Bolsonaro, então não vai resolver porra nenhuma, a gente teve que levar para a instância internacional. E aí foi quando a Coalizão Negra por Direitos já estava com uma agenda para fazer uma discussão na União Europeia, né, que é o Tratado da União Europeia junto com o Mercosul, e aí ia debater várias questões acerca, né, da conjuntura política que a gente vive hoje aqui no Brasil. E aí, como tinha acontecido esse lance do Paraisópolis, eu fui uma das pessoas que foi para o Parlamento Europeu para falar especificamente sobre esse caso. E aí a gente conseguiu, né, levar essas questões e tal, mas conseguimos, né?
fizemos o registro, tivemos alguns avanços, né? As denúncias elas foram feitas, elas foram efetuadas com sucesso, mas ainda assim a gente está no governo federal de merda, né? Então, assim, o mundo sabe o que aconteceu em Paraisópolis, a União Europeia sabe, o Mercosul sabe, mas ainda assim a gente precisa de um governo decente Que se responsabilize, né? que se responsabilize por isso e que faça com que essas denúncias sejam acatadas, né? Porque denunciar a gente denuncia agora, se elas são acatadas é outra questão. Isso foge do nosso ossada, né? Porque a gente não tem como, né, fazer algo, o governo ainda é isso daí que tá aí, né? Então, é uma luta constante que a gente faz de denúncia. É uma luta constante que a gente faz de denúncia. Mas é isso, né? Foi um passo muito importante, né? Em luta da criminalização do movimento funk, né? Mas precisa de mais, né? Precisa de mais espaço, precisa de mais debates, precisa de mais cobranças. Até hoje o Ministério Público não deu resposta para essas famílias, né? Então a gente precisa continuar pressionando. Exatamente, não pode parar, né? E assim, e o ideal se a gente tivesse um governo decente que ia acontecer, ia levar as vacinas para dentro dos bailes, né? Onde já estão todo mundo lá, já vacina todo mundo, ia ser uma coisa incrível, né? Mas enfim, se Deus quiser até o final do ano, né? Dizem que seria até outubro, mas se Deus quiser, eu já sou um pouquinho menos otimista. Até o final do ano a gente vai estar vacinadinho, né, Rê? Para poder voltar. Eu espero. E curtir. Tá chegando sua vez, calma, tá chegando. Tá chegando. E daí, meu, quando você tiver esse primeiro baile, de verdade, chama a gente, vamos tentar trocar uma ideia, bolar um plano para conversar com essa molecada que, assim, é imprescindível, sabe? Eles entenderem, né, que assim, autocuidado, é importante, né? Gozar com tranquilidade, assim, realmente é outra parada, né? Gozar sem estar na noia no dia seguinte, sabe? É outra parada. E assim, não só os meninos, né? Porque muitas vezes acho que até os meninos ficam nessa pressão aí dos amigos, tem que ser sem pelo, sem pelo. Às vezes o cara nem quer, tá ligado? Mas existe uma pressão. Então, conversar com eles para empoderá-los também, para falar, tipo, mano, no meio da roda, fala que você usou a camisinha sim, explica por quê, sem vergonha, né? Sim. Que nem a gente fala pros machistas não passarem pano pros amigos machistas, né? Quer dizer, pros feministas não passarem pano pros amigos machistas e falarem na hora, para que isso também seja criado, né? É uma cultura. Mas a gente não tem isso sem educação, sem informação, né, Rê? Exatamente, a gente precisa. Educação é a base de tudo, né? Então a gente vai ter que lutar aí para mudar esse governo. 2022 está aí. Vai que a gente tem vacina, carnaval e fora Bolsonaro no mesmo ano. Ai, meu Deus. Gente, daí acaba o mundo, porque depois disso zerou, né? Zerou o game. Mas a gente vai chegar lá. Deus a gente quiser. Está próximo do impeachment, a gente está próximo da vacina. A gente vai chegar lá. Com certeza, Rê. Queria te agradecer muito a sua participação aqui hoje e, enfim, te desejar uma boa caminhada aí no funk, uma boa sarrada e tamo junto, viu? Muito obrigada, Mari. Valeu pelo convite. Eu adoro conversar sobre essas coisas, para além do que eu já costumo falar. Queria agradecer a todo mundo aqui que comentou aqui na live. Vi uma galera aqui comentando, só que é foda a gente parar para conversar com a galera aqui. Não tem como. Mas um beijo para todo mundo que comentou aqui, que apareceu, que mandou um salve. Eu vi vários amigos, várias amigas. Fico feliz de ver que vocês estão acompanhando os trabalhos. São conversas que são necessárias mesmo. E muito obrigada, Mari, mais uma vez. Fico à disposição sempre que quiser. Estamos aí. Pode deixar que quando a gente estiver vacinado e a gente estiver fazendo baile, com certeza eu vou te dar um salve para a gente fazer esse trabalho. Porque se a gente ainda consegue fazer isso pela Agência Artes, para mim ainda é melhor, porque falar com o SUS é foda. Você sabe como é a Secretaria de Saúde. Então, tipo,
Vamos mostrar para esses caras como se faz, entendeu? Demorou. A gente consegue fazer isso, A entendeu? gente dá nossos pulos, faz a nossas gente consegue parcerias fazer e, isso. enfim. E aí Com certeza. aí é eles que vão ter que aprender com a gente, entendeu? Porque aí a gente vai mostrar para eles como se faz. Tá certo. Então trava no aprendizado, Secretaria de Saúde. Estamos chegando. Entendeu? Um beijo, Rê. Boa semana para você. Beijo para você também. Obrigada Tchau, a tchau. todos. Até a próxima. Até.